Sejam bem-vindos ao episódio 108 do 433 Losango. Temos novidades, especificamente o corte de cabelo do Bruno. Ele foi à tosquia, ficou ali um bocadinho mais curto do que normal o cabelo. Bruno, estás baril, amigo? Como é que isso vai? Deve estar feliz e contente neste episódio, porque, enfim, já vão perceber porquê. Estás baril? Boa noite. Ligeiramente constipado, mas pronto, faz parte do resto. Tudo a Ah, andar. pá, pior fosse isso. Bom, damos aqui conta que o Bruno estará feliz por duas razões. Uma, por causa do Liverpool, e outra por causa do Pensei Benfica. que era por sete razões. O Benfica, neste momento está a dominar perfeitamente a eliminatória contra o Bruges. Para a Liga dos Campeões, o Benfica está com dois pés nos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica muito forte. Teremos a oportunidade de falar sobre isso no próximo episódio, quando toda a eliminatória estiver concluída. Mas, Bruno, pode-se dizer que epá, um golaço de Gonçalo Ramos, uma coisa fantástica. Já se fala que Gonçalo, já se falava, mas se calhar agora rumores ganham mais força que pode estar a caminho do United no final da época. Se for atualmente Querias, merecido, não querias? não importava nada. No entanto, Bruno, eu acho que é merecido. Ele está em grande momento de forma. O Benfica está a jogar espetacularmente bem, a mim parece-me. Uh, Acho que esta eliminatória está mais do que arrumada e grandes perspectivas para o Benfica continuar o seu caminho a Champions. Podemos introduzir por aqui, no nosso podcast. Sim, este também é uma eliminatória. Vamos lá ver. Não é tanto o Benfica estar a jogar espetacularmente bem, é que o Bruges também não faz grande moça. O Bruges é um bocadinho no Alang e depois mais 10 ali ao lado Uhum. a tentar nos provar. Um, mas sim, o Benfica tranquilamente conseguiu. Já vinha com o bom resultado da primeira mão e na segunda mão conseguiu gerir convenientemente a coisa. Se o gol do João Mário logo aos 2 minutos de jogo, ou o que foi, Foi 2 minutos. contado, se não fosse o fora de jogo do Gonçalo Ramos no início da jogada, a história do jogo teria sido bem diferente, porque claramente o Bruges ainda na primeira parte ainda se forçou ali um bocadinho, mas percebia-se que assim que sofresse um gol, a coisa basicamente desmoronava e a vida do Scott Parker não está nada fácil. Veremos quanto tempo vai durar. O fim de semana o Borussia perdeu com uma equipa que está a lutar pela manutenção e que está Sim, abaixo da sim. linha d'água, vem uma série de resultados absurdamente complicada e não estou a ver o Scott Parker a continuar ali muito mais tempo. Para o Benfica, lá está, bom. Para o futebol português também, garante-se desde já uma equipa nos quartos de final da Champions. Uhum, uhum. Esperemos que sejam duas. Esperemos que o Futebol Clube do Porto consiga dar a volta depois. O Inter. Perdão, à eliminatória com o Inter. Seria muito bom para nós termos duas equipas nos quartos de final. Pelo menos o Benfica, à partida, já estará conseguido. Veremos depois também, como se costuma dizer, não sou daqueles que vamos lá ganhar isto. Mas veremos depois quem Pá, calhar a passo a seguir. passo, pá. Passo a Um, passo. Estas coisas são passo a passo agora. como eu digo, por enquanto, o Benfica, para mim, na minha opinião, tem um mérito muito grande. Até o momento ainda não perdeu na Champions este ano. Uhum. Tem dois empates, os dois empates com o Paris Saint-Germain, porque é tal coisa, apanhou um grupo que à partida seria tremendamente complicado, com os Juventus e com o Paris Saint-Germain, e passou em primeiro. Certo. Portanto, tem esse mérito. E daí eu dizer, não sou um daqueles que, bora lá, isto é para ir à final e para ganhar, mas têm estado a fazer um bom trabalho. Já mostraram até agora que não têm que ter medo de ninguém. Obviamente, se calhar um Real Madrid, se calhar um Bayern Munique, se calhar um City, eh, as coisas são sempre bem mais complicadas contra essas equipas, mas com o Paris Sim. Saint-Germain também aquilo estava arrumado e, no entanto, mostraram que não era assim. Portanto, veremos. Só para título de curiosidade, refira-se que o Chelsea está a vencer o Borussia também por 1-0, a eliminatória está empatada, vamos ver o que é que isto vai dar. João Félix e os seus companheiros estão a ver se continuam também na Champions League e bem precisados E o estão. Rafael Guerreiro do outro lado. O Rafael Guerreiro do outro lado. Nós vamos continuar naquele set que estava planificado. Isto foi um pequeno desvio do que estávamos a pensar fazer. Nós vamos arrancar com La Liga. Vamos arrancar com uma La Liga. Bruno, isto está cada vez mais resolvido. O Barcelona começa aqui a ganhar uma grande cadência, uma grande vantagem. Jornada 24.
O Barcelona vence, o Real não consegue cumprir a sua obrigação. O jogo não era fácil todo, era contra o Betis. O Betis está muito bem este ano, está em quinto lugar, está a 3 pontos da Real Sociedade, que está em quarto lugar. A classificação nos 6 primeiros está ordenada da seguinte maneira: Barcelona, Real, Atlético de Madrid, Real Sociedade e Betis, em que só os dois da frente estão realmente envolvidos aqui numa luta. Começa a ser um bocado complicada já para o Real. Como tu tinhas dito da última vez que falámos sobre La Liga, epá, as desilusões têm dois nomes: Sevilha e Valência. Antes de irmos à toda a tabela, eu convidava-te a falarmos daqui do fundo da tabela da La Liga. O Elche está condenado à partida juntamente. Perdão, o Elche está condenado. O Valência está já a 11 pontos, desculpa, do Elche, mas embora seja a 2 pontos dos lugares de manutenção, isto não se figura nada fácil. O Gattuso já bateu com a porta, já tínhamos falado sobre isto. O Otopegui abandonou o barco do Sevilha. E isto eu não percebo o que é que está a acontecer ao Sevilha. Por mais explicações que tu me dês, é pá, faz-me confusão. Um clube contrata bem normalmente. É Sevilha um clube, é complicado. é uma coisa que me faz muita confusão, porque não é suposto eles estarem aqui. Sim, isto depois na minha opinião, o Sevilha entrou naquela fase em que epá, tudo corre mal e a falta de confiança depois também não ajuda nada. Claro que empatar 6-1 com o Atlético de Madrid também ajuda bastante, né? Lá está o Atlético, aquela máquina demolidora de jogar futebol, Sim, uh, sim. só que não, dá 6-1 ao Sevilha. O São Paulo, e nós também já sabemos, não prima pelo primor defensivo nas suas equipas. Normalmente são equipas aguerridas, mas também em termos defensivos e a forma como ele normalmente organiza a equipa, com 3 defesas, e que muitas vezes os defesas até são perdão, médios adaptados Uhum. e afins, Como o para Bernardo, ter não é? mais Como o saída Bernardo, do. como o Não, Bernardo à esquerda. mas lembro-me na seleção do Chile, por exemplo, o Medel ser central e aquela torre de 1,72 m ou o que é que ele tinha. Yeah. Um, e era um bocadinho por aí, mas tinham saída de bola e conseguiam muito bem organizar logo desde trás. Neste ano, no Sevilha, também é o Fernando a jogar a central, é o Alex Telles também depois por ali. Um, a coisa torna-se um bocadinho mais complicada depois, na minha opinião, com a falta de confiança, porque jogar dessa forma, com confiança e com aquela enlante, tudo sai bem logo desde trás. E, peço desculpa. Um, Senhoras e senhores, o Gonçalo Ramos a acabou de coisa é dizer, fácil. bem, mas que gol do Benfica. Eu tenho que interromper. Epá, fantástico. Gonçalo Ramos, a jogada toda, Bruno. A jogada Sim, boa toda. jogada e o Gonçalo Ei, Ramos a finalizar a Gonçalo Ramos com um toque dentro da área, lá para dentro. nas palavras do Estava a poeta, pá, dizer, pede desculpa. o, o Sevilha acho que está muito nessa fase com a falta de confiança, e o Valência é o fruto da desorganização É topo. É topo. desde que aquela direção depois entraram, saíram, a história do Peter Lim começou ali Uhum. a enrolar um bocadinho a coisa, e desde aí vários treinadores que vão entrando e saindo, nunca se percebe muito bem também qual é o rumo das contratações, se é apostar mais na formação, se é ir buscar fora. No meio disto tudo, tenho pena pelo Thierry Correia, Sim, sim. Ai, agora esqueci-me do nome do outro, que foi do Vitória para lá, o médio centro, que era para, que falava que era para ir para o Futebol Clube do Porto. Não Também é o português. Sérgio. Não, o Sérgio está na Turquia. O Sérgio Não, está na epá, ele Turquia. era do Vitória, mas foi para lá. André Almeida. Ah, Uh, mas pronto, acho que é muito por aí. Por exemplo, o Samuel Lino, que está lá emprestado, estava a fazer uma boa temporada, depois também teve uma lesão e a uhum. coisa também quebrou um bocadinho mais. Continua a ter o Gaiato, na minha opinião, um fantástico lateral esquerdo. É uma pena vê-lo ali também, tal como o Sevilha também tem lá bons jogadores, e é uma pena vê-los Epá, isto naquele não está lugar. arrumado, mas está a Não, não, ficar porque era, muito era essa parte que eu complicado. ia dizer. Porque se formos olhar para a tabela, isto: Valência 23, Almeria 25, Sevilha 25, Getafe 25, O Cádiz espanhol, 26, Valladolid 27, o Espanhol Celta está com 27, 30, Celta 38. 28, Sim, sim, isto não está nada Girona decidido. 30, Maiorca 31. Ou seja, estão 10 pontos entre o Valência em 19º e o Atlético Bilbao em nono.
Portanto, certo, 10 certo. lugares de diferença com 10 pontos. Mas 14 jogos Isto, já começa a escassear sim, aqui um bocado, porque a ainda por cima questão é, jogam. isto, duas ou três vitórias seguidas e já dás um salto na classificação. Exatamente. Lá está. Todos os outros jogam, os outros também ganham, os outros também perdem. Se conseguires ter, se estas equipas conseguirem ter ali duas, três, quatro vitórias consecutivas, claramente saem lá do fundo. Mas sim, está tremendamente complicado. Na outra metade, é como eu digo, isto descobrir petróleo ajuda um bocadinho. Veremos depois como é que a coisa vai correr no final do ano e como é que na próxima temporada se vai conseguir montar aquele plantel. Bruno, 8 golos E resta sofridos. saber, 8. e resta saber aquela história do pagamento ao senhor lá da arbitragem, como é Se que vai aquilo dar se vai muito, desenrolar, vai dar muito a molho. porque, Muito molho. porque Espanha não é causa é Tuga, aquilo é um bocadinho diferente, também não é Itália, mas ainda assim aquilo vai dar um bocadinho mais pano para manga. Um, no caso do Real Madrid, acho que também as lesões, principalmente no setor defensivo, têm pesado um bocadinho. E há claramente na minha opinião, duas posições que o Real tem que reforçar, que são as duas laterais, o lateral direito e o lateral esquerdo. Não havendo Carvajal, por exemplo, este jogo jogou o Lucas Vázquez, a lateral direito, sempre uma adaptação, e não há depois o Alaizol não conta para a estatística. Na esquerda, não havendo Mandi, lá vai jogando de vez em quando o Alaba, mas depois o Alaba faz falta à central. Joga o Camavinga adaptado, também cumpre, mas e é um grandíssimo jogador, mas nunca é lateral. Portanto, Exatamente. se calhar diz? Não é nada, é tudo menos lateral, quer dizer, o Sim, Camavinga é é tudo menos tudo mesmo lateral. lateral. Portanto, se calhar, e isso, estou a ver o Benfica e depois se calhar olho para ali e digo assim, bem, se calhar o Grimaldo não fazia má figura naquela equipa, por exemplo. Digo lá, pelo menos para fazer parte do plantel, não era absurdo, e parece-me claramente que tem que contratar um lateral direito, mas como costuma dizer, o Real nunca é de descartar, e se eles quando eles contratarem colmatarem essas duas falhas e contratarem dois jogadores para essas posições, muito complicado depois parar esta equipa outra vez. Vamos a ver. Bom, nós vamos aqui avançar para a Série A. Bruno, isto quase não dá pica nenhuma a falar da Série A, porque já são 15 pontos de avanço, quer dizer, o Nápoles já está com Mas o 15. Nápoles perdeu este fim de semana, atenção, isto é importante. Oh, amigo, certo, tens toda a razão, mas faltam 13 jornadas. 13. Ora bem, eles estão Sim, com 15 pontos, sofreram 16 golos. O Inter, pronto, vai tentando a questão é, ali manter a honra. O José Mourinho é que eu estou preocupado. Porque o Zé Mourinho, a irregularidade da Roma é uma coisa incrível, mas graças à queda da Juventus, que foi posta no seu lugar, foi punida, e lá saiu do lugar da Champions, o Zé lá vai aproveitando ali a deixa, está a brigar com o teu Milan para aquele quarto lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões, e andamos nisto. Pronto, o interesse é saber se o Mourinho consegue qualificar uma Roma desfeita para a Liga dos Campeões, no fundo. isto, lá está, o Nápoles sim, à partida, salvo alguma hecatombe absurda, será campeão. E estou curioso para ver a festa daquela cidade que só foi campeã nos tempos de Maradona e que agora no estádio Diego Armando Maradona a festejar um título, há de ser qualquer coisa. E se o Maradona já lá tem uma estátua, eu outra vi-me a dizer que o Osimhen e Vai o ter outra. Kvaratskhelia também devem lá ter uma estatuazinha, uma de cada lado, pelo andar da coisa. E o Spalletti também, porque convém muito trabalhinho está ali do Luciano Spalletti. Mas parece-me também que, sem tirar, lá está, nenhum mérito àquilo que o Nápoles tem feito, mas parece-me também que A esta concorrência está caminhada fraca. tão triunfante é que lá está, não, o Milan este ano foi muito inconstante, o Inter muito inconstante e longe daquilo que já foi, a Juventus é o que se sabe, Roma e Lazio também não conseguem chegar lá à frente, a Atalanta também caiu um bocadinho, ou seja, é, não é tirar mérito, mas explica também um bocadinho o que tem sido Exato, A Série A este exatamente. ano. Daí lá está, o Nápoles destacadíssimo e depois aquela luta ali pelo quarto lugar, ou pelos outros três lugares, Inter, Lazio, Roma, Milan, a própria Atalanta ainda está ali muito perto e muito na briga, e será muito por aí. Falaste do José Mourinho.
com- eu não resisto a falar, aquela situação caricata também com o quarto árbitro e do Isso é castigo que foi levantado a absurdo. José Mourinho. É É absurdo. só absurdo e é horrível que aquilo exista. Pois é, ainda mais absurdo é vir o senhor Maurício Sarri comentar e dizer que o Mourinho só foi despenalizado por causa do currículo que tem e afins. Pá, a partir do momento Pá, é que o foi Sarri. reconhecido o que o árbitro, e é o Sarri, e mais do que o Sarri, é o treinador da Lazio, a criticar o treinador da Roma. Um, isso também pesou um bocadinho. Mas a partir do momento que soube o que é que o quarto árbitro tinha dito, acho que não havia outra coisa a fazer que não despenalizar. E o Mourinho lá está, apesar das muitas lesões e das limitações daquele plantel, tem conseguido levar a água ao seu moinho e todos aqueles diziam que estava ultrapassado e que não percebia já nada disso. Uhum. Não é bem assim. E com todas também as implosões que tem havido dentro daquela equipa, do Sim, Zaniolo sim. querer sair, o, o Smalling também, a dada altura, se falou que também tinha pedido para sair. Aquela polémica com o caso de Orpe, que não jogas mais e depois afinal foi reintegrado e até tem jogado de vez em quando. Tudo isso, José Mourinho tem conseguido Na verdade. calmamente fazer o seu caminho. Também o Paulo Sousa, que pegou na aflita Salernitana, tem conseguido ali alguns bons resultados e está a conseguir Subir. lentamente sair lá de baixo e sair e fugindo. Esperemos também que o Paulo Sousa consiga manter a Salernitana, porque é sempre bom termos mais um treinador num campeonato com nome como a Série A. Tenho pena da Sampdoria, que parece-me Yeah. claramente que não se vai safar em um clube histórico como a Samp, e o meu querido Coalharela lá vai ele parar à segunda liga, provavelmente irá pendurar as botas, infelizmente com essa nota Acabar. negativa de ver mais um histórico do futebol, diria, mundial, a ir parar a uma divisão inferior. Bom, nós vamos passar aqui para a Premier League. Já lá vamos à última jornada, Bruno. Calma, calma. O que eu vou, o que eu vou chamar, Calmíssimo. o que eu vou chamar É que aqui a estás um bocado atenção, enervado. estou um bocadinho enervado. Eu vou aqui chamar a atenção para uma coisa. Para já, o Arsenal é uma forma que não trava. Quer dizer, eles conseguem vencer agora, por exemplo, o Bournemouth de forma incrível. Tinham vencido o Leicester fora. O Tottenham tinha ganho ao Chelsea em casa. Depois, na jornada seguinte, acham que a coisa não funciona muito bem. Então vou perder com o Wolverhampton, porque não? Mas também era uma equipa que estava parecida, estava em crescendo e afinal também mandou um tralho. Ah, o Liverpool, esse, espeta sete batatinhas no United neste fim de semana, seis na segunda parte. E eu acho que também estava um bocado em Foi giro. crescendo. Nós falámos sobre isso na semana passada, que o Liverpool estava a ter uma época completamente atípica, que estavam a querer culpar o Klopp, mas depois havia de ter dois de testa para perceber que as coisas não estavam a correr tanto por incompetência de equipa técnica, mas mais por azares de contratações, de lesões e por aí fora. Ahm, confirmaram abruptamente que estão em recuperação. Vamos ver como é que se jogam na Liga dos Campeões com o Real no Bernabéu agora na próxima jornada. O United estava tão bem que até estavam a perder 1-0 em casa com o West Ham para a taça. Foram vencer 3-1. Acho que, se não estou, Bruno, se não estou em erro, 13 jogos seguidos a ganhar. Acho eu que era o Qualquer pecúlio coisa do assim. Sim. United. Por aí. Portanto, por Por aí aí. mais ou menos. Epá, eu, por mais que eu tente, Bruno, eu não consigo, e já revi o resumo, porque o jogo todo não consigo ver. Epá, eu não percebo o que aconteceu ali, pá. Eu não consigo, Eh, não faz sentido. Epá, e não venha. Epá, azar é um gajo levar três golos, pronto, ali, epá, três falhas defensivas. não, o, Foram o sete, azar está na bancada do Real. foram Não é sete para aqui chamar. azares defensivos, sete, sete. Agora, falando um bocadinho aqui então da Premier. Um, o Arsenal, lá está, apesar de tem tido também um bocadinho a estrelinha de campeão, e este último jogo com o Sim, Bournemouth foi sim. isso. Eles ganharam este aos 96, já tem outro ganho aos 98 ou aos 99, ou o que é que foi também, qualquer coisa assim do género. E, o Gabriel Jesus está a recuperar, brevemente já volta, e sim será preocupante para os adversários, porque convém lembrar que esta equipa que marca em todos os jogos e está com uma média de mais ou menos 2 gols por jogo, apesar de
também sofrer em quase todos os jogos, mas anda a jogar sempre ponta de lança, porque o Nketiah tem estado lesionado, tal como o Gabriel Jesus, que desde a altura do Mundial também está no estaleiro. E ainda assim um, pratica um bom futebol e tem feito bons jogos. Depois, falando um pouquinho das outras equipas, o Newcastle sim caiu um pouquinho, e era alguém que também vinha, era uma equipa que vinha ali a fazer uma excelente temporada, e continua a fazer, mas que nas últimas semanas perdeu um bocadinho o fogo. Um, o Tottenham lá está vinha em crescendo, mas o Tottenham é sempre aquela coisa. Quando se começa a aproximar a altura crucial, aquilo tem sempre Yeah. a quebra. E desculpa, nada contra o rapaz, que é até um jogador que eu aprecio tremendamente, mas o Richarlison não pode chegar a esta altura com 100 gols no campeonato pelo Tottenham e Ele atenção, este era o foi a ponta de lança grande. Ele foi a grande titular contratação da do seleção Tottenham. brasileira. Não, Sim, e foi sim. o ponta de lança titular da seleção brasileira no Mundial, convém lembrar isso. Um, é estranho, tudo bem, ele muitas vezes também não joga a titular e joga sempre mais seguido para a faixa, mas acho incompreensível. O Porro também chegou ali ao Tottenham, teve o primeiro jogo mais ou menos, depois teve um jogo horrível e nunca mais se encontrou. Isto é daquelas coisas que começam a ser demasiado espalhantes e começa a ser, ou seja, não é só o treinador, não é só os jogadores, há de haver ali mais qualquer coisa, digo eu. O City, que também chegou a uma altura que parece que vai outra vez embalar e vai por ali fora, depois acaba por perder pontos quando menos se espera, e continua também um pouquinho inconstante ali com o seu novo defesa esquerdo, do 1,70m também. Que O Jesus, palhaçada. Que ainda falta vir, palhaçada, ainda Bruno. falta vir o Jorge Jesus dizer eu é que era o visionário porque eu vi primeiro com o Pep, Oh, mas Bruno, isso é vergonhoso, meu. Desculpa lá. são outros 500. E depois, falando aqui dos nossos dois amores, como dizia o outro, aliás, espera aí, antes disso, uma palavra para o Fulham do Marco Silva que vai em sétimo lugar. Acabadinhos de subir divisão. Convém enaltecer. Ele que também tão enxovalhado foi depois do trabalho no Everton, uh, tinha uma equipa fantástica, não tinha feito nada com aquilo, e que agora olhamos para o Everton e vemos que o Everton está abaixo da linha d'água. Só Se assim. calhar também explico um bocadinho Sim, que, sim. mais uma vez, a culpa não era só do treinador e que ele até tinha alguma capacidade. Adiante. Um, Ah, United Liverpool. E o Palhinha está em grande forma também, é? O O Palhinha Palhinha é está a fazer impecável. uma excelente temporada e o Salomon também foi uma grande contratação. O Mitrovic, pronto, é o Mitrovic. Já Exatamente. Não não há marcava. grande coisa mais a dizer. Ele não prestava para a prémio. Não há grande coisa mais a dizer. United Liverpool, lá está. O Liverpool tem vindo a recuperar e arrisca-se ainda a ir à Champions. Claro que depois este balão gigante de oxigênio muito ajuda. Numa semana ainda por cima que se ficou a saber que o Roberto Firmino no final da temporada dá a Vai-se seleta, embora. não Sim. renova. Que ainda por cima entra e marca um gol e, e todos os festejos que houve e os próprios colegas de equipa a pedirem para o estado inteiro aplaudir, também explica um bocadinho do espírito de grupo que há ali naquela equipa Mas e isso que não é acho que é novo, aí. Bruno. Acho que Não, 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 não. Anfield Claro que o não. Liverpool é um clube fantástico nesse aspecto, pá. É uma união incrível dentro daquele Mas balneário. pá, e não é só isso, e lá está, há líderes dentro daquele balneário que são exatamente isso, líderes, e alguns passam um bocadinho ao lado, não é só o Jordan Anderson por ser o capitão, o Milner com toda a experiência, mas eu lembro sempre do Robertson, que é um jogador que já está ali há alguns anos e que lá está, derbys, tudo. Os derbys, eu falo, os jogos com o Everton, os jogos com o United, ele é aquele que come a relva, ele não vira a cara a ninguém, Uhum. dá tudo, grita, esperneia, é uma coisa impressionante. É dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar, tem uma garra, uma coisa, não fosse os escoceses, uma coisa também fora do comum. Mas pronto, as recuperações das lesões todas, aos poucos, começam a criar ali um bocadinho de momento, digamos assim, Uhum. e também uma mudançazinha que o Klopp fez, que foi encostar o Darwin ao lado esquerdo e passar o Gakpo para o meio, que no papel seria ao contrário, um, e que tão bons frutos têm dado. Para já o Darwin, que era aquele mal amado já, que era mais outro flop, que aquilo não sabia se quer estar uma bola, era horrível. E agora o Liverpool sem Darwin custa um bocadinho.
e já se percebe, já senti ali um bocadinho a falta daquele, perdão a expressão, daquele trator que agarra na bola, vai ali a desbravar caminho e ninguém segura o homem, ninguém o para, que é uma coisa impressionante. Podem se encostar, podem tentar virá-lo, não conseguem. E depois já começou a marcar os golinhos, o que também ajuda para dar ali mais confiança. E isto tudo junto, lá está, a coisa começa a recuperar aos poucos, apesar de às vezes o Alisson ainda querer dar ali uns ataques cardíacos à mão. Mas lá está, aí também o excesso de confiança de jogar com os pés. Isto para dizer, Liverpool, com o Jota já a recuperar e a ganhar forma, falta o Luís Dias agora também recuperar, o Salah já começa a aparecer o Salah que nós conhecemos. Grande jogo, meu. Gakpo, o Martínez ainda acho que ainda anda à procura dos vídeos. Gakpo a começar a marcar, o Darwin também a encaixar, aquele meio campo agora com o Henderson e com o Fabinho novamente mais estável. A coisa compõe-se. Depois é repor agora para a próxima temporada, lá está a partida o Keita sai, o Chamberlain à partida também sai, Milner veremos, Bellingham é o grande objetivo, muito complicado de conseguir, se não for o 130. Bellingham. E não é só isso, Viste a quando há dica hoje aquela. que eles deram, dos donos do clube? Vamos cirurgicamente ao mercado e com muita calma. Logo a dar aquela Sim, dica. mas é tal coisa, e o próprio Klopp já se falou nisso, que ele, sim senhor, é o Bellingham que ele quer, mas já percebeu, pá, isto quando se fala em Real Madrid e em City metidos ao barulho, dificilmente a gente lá chega. Pois, E pois, já se exatamente. falava no Barella do Do Inter. Inter também como sendo uma opção, veremos. Um, por outro lado, o United, o que é que aconteceu? O United lá está, é aquele Tudo, espírito de grupo que tudo. se vê no. Não, com calma. Descansa lá um bocadinho a parte do adepto E, agora. não, Pá. e nem jogou Uh, Maguire. Não, é que eu não vi nada epá, que eu pudesse. A primeira parte foi muito boa para o United, eu achei. Jogava em Anfield. sim, e lá Epá, aquilo está. que E vai foi na aquele, vai. aquele gol quase no final. Pronto, Epá. amassou ali um bocadinho. Mas na segunda parte desmoronaram. E para mim o espelho, e nada contra o jogador, atenção, e já sabes que eu até aprecio bastante o rapaz, mas há uma jogada do Bruno Fernandes, um lance com o Bruno Fernandes, quase no final, quase para o final do jogo. É Uhum. claríssimo que é o Baiatides passa por ele tenta fazer a falta, ele por isso simplesmente já, quando não conseguiu virá-lo, ele desistiu. Nem sequer correu, não. E atenção ao Bruno Fernandes, que é aquele que também tem uma entrega brutal, E é que capitão da vai a todas. equipa. E percebeu-se, foi mesmo, ok, a equipa chegou ao ponto, Desistiram? desligou Sim, completamente. sim, sim. Desligou. A equipa, e que chamar a equipa àquele grupo de jogadores que esteve na segunda parte em campo é exagero. E por isso também parece que o Tenag também já disse aos meus amigos: vocês fazem outra destas e vai tudo para as reservas e não quer saber. Um, lá está, o Lisandro Martínez, que é um senhor defesa que raramente é ultrapassado, aquele lance com o Salah foi virado do avesso duas vezes, Foi não pareceu o tudo. mesmo. Foi tudo, pá. Foi muito atabalhoado. Para mim, o Tenag só tem culpa, Ganda gol digamos do assim, numa. Benfica. O Benfica faz outra. Neres. Meus senhores, Neres faz, O se não estou em Seneca. erro, acho que é o quinto, será? Ah, não, foi fora de jogo, Bruno. Uh, deixa cá ver. Já agora, epá, olha, Aqui não está, isto não é fora de jogo. aqui também não, E portanto, à partida, tudo legal, parece-me. o guarda-redes foi Mas ser Bruno Fernandes, já reparaste? o Minolet Olha, também já é habitual. olha para o Rafa. Olha para o Rafa. O O Rafa está muito Minolet bem, já, pá. o Minolet já é habitual. E Sim, se for considerado o gol, isto foi a assistência do João Neves, do miúdo, também sim, é sim, estreou. mais um Bem, jovem valor, começa a ganhar ali o seu espaço. os Mas pratos, voltando sim. ao United, para mim, na minha opinião, o Ten Hag só cometeu um erro numa coisa naquele jogo. Um, há uma fase que ele faz duas substituições. Ele, Garnacho. na minha opinião, ali partiu a equipa. Quando foi o Garnacho e o McTominay. Porquê? Ele estava a jogar com o Fred, o Casemiro e o Bruno Fernandes. O Rashford descaído com uma faixa Uhum, e o Weghorst na frente. sim. O Weghorst lá está. Muita gente pode criticar o rapaz que ele não marca gol de maneira nenhuma. Um, Mas ele mas joga. o que ele trabalha para a equipa, Ele o que ele joga. corre, custa ver o ponta de lança do United muitas vezes quase no meio dos centrais da própria equipa
a cortar lance e a ajudar, e depois vai lá à frente. É impossível ele conseguir marcar gols assim. Mas é nisso que eu aprecio e elogio. Pá, na minha opinião, não é jogador para ser ponta de lança do United, isso é outra Sim, conversa, sim, 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 mas, sim. mas muito daquilo que o United tem conseguido fazer é muito graças ao trabalho também daquele rapazinho lá na frente que liberta depois Sim, sim. para o Rashford, para o Anthony, para quem jogar, para o Garnacho, para o Seixas, para quem jogar nas aulas, para ter mais espaço e mais à vontade, e o próprio Bruno Fernandes. Um, e eu estava a dizer, ele quando tira o Fred, lá está, pode também ser um mal amado, mas ele faz muito bem a ligação Já não tanto, já não entre, tanto. entre o meio campo e o ataque, ou seja, o Casemiro, aquele tanque à frente da defesa, Sim, e sim, 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 aquela sim. parede, e o Fred faz um bocadinho o vai-vem e aquela ligação. Box to box, Ao quase. pôr, ao pôres uma McTominay, tu partes a equipa ao meio. Temos aqui duas paredes à frente da defesa e os outros só atacam. Foi meter o Garnacho, meter o Rashford, que não faz o trabalho do Vegas, o Bruno Fernandes e o Anthony, olha, resolvam ir na frente. Partiu a equipa ao meio. O que é que isto fez? Fez com que lá está o Fabinho e o Anderson jogassem mais à vontadinha, ok, não temos de preocupar tanto. Siga Fabinho, lá, sentia estamos com mesmo. mais espaço, e depois na frente aquilo foi sempre a mexer, foi complicado. Sabes o que eu achei, Os Bruno? jogadores entram. Desculpa interromper. Eu Sim, sim, achei que sim. a fluidez no ataque do Liverpool era de tal ordem que eu acho que nem que tu tivesses ali o melhor quarteto defensivo da Europa naquele momento. Epá, era uma fluidez incrível, pá. O Darwin, que tem problema de sentar em balizas de rugby, vamos chamar assim, fez um jogo espetacular. O Salah, como tu dizes, pá, melhores diz o Salah, de quando foram campeões, totalmente regresso. O Gabko, foi o que eu disse do WhatsApp, também lá essa chapadazinha de luva branca, tanto esperaram para me vir contratar, agora vieram estes, também lá dois golos. Mas não se pode dizer que fossem lances nem de sorte, nem de E o acaso. Harvey Elliott fez um bom jogo também a jogar ali no meio campo Foi uma e a criar fluidez, jogo. Bruno. Era a fluidez que eu sempre vi do Klopp quando chegou ao Liverpool e nos 2 anos seguintes. Sim, Foi o Liverpool, percebes? lá está. Ok, Aqueles três da frente começam-se a entender muito bem. E depois exatamente. são jogadores fisicamente imponentes. Porque o Salah não é só velocidade, ele é forte também. Sim, O sim. Gakpo parece que não, mas o rapazinho tem quase 1,90 m e é explosivo também. O Darwin é É aquele uma bicho de flecha, meu. problemas que nós conhecemos daqui. É impressionante. Sim, sim. Parar aqueles três na frente e depois lá está, entra o Jota que vai recuperando, mas o Diogo Jota é outra máquina de jogar. O Firmino que lá está, vai de pantofinhas, toma lá também um golinho. Quem é que achas que vai para o Foi, lugar do Firmino? Para o ano? Quem é que vai jogar naquele lugar, pá, agora? isso, lá está. O Gapco. Depende muito. Sim, acho que o trio de ataque está, entre aspas, está formado. São aqueles três. O Gakpo, o Salah e o Darwin. E o Com o Jota no Jota banco. a poder se intermeter ali. Acho que o Jota, muito entre o Jota e o Gakpo, vai havendo Vai ali, se rodar. calhar, alguma troca. Um, mas sim, claramente o Liverpool tem que contratar alguém. Na minha opinião, vai depender muito desta dinâmica, como é que vai funcionar até ao fim. Se o Gakpo, ou melhor, se aqueles três continuarem a jogar da forma que estão a jogar, claramente o Gakpo ganha a posição de ponta de lança, o Darwin descai para a esquerda, se depois o Luís Dias for a alternativa, a minha dúvida é como é que ele vê o Jota, se vê o Diogo Jota como ponta de lança ou se o vê como alguém mais descaído para Extremo. a faixa também, Sim. porque podes hipoteticamente pôr o Jota, imagina, na esquerda, o Dias na direita a alternativa ao Salah e contratares um ponta de lança verdadeiramente tipo. Sim, Ou sim. então contares com o Jota mais como ponta de lança, digamos assim, o Dias para uma faixa e contratares também mais um extremo. Portanto, acho que a dúvida será por aí. Aliás, não é só a dúvida, depende também de quem estiver disponível no mercado e de onde é que eles conseguem chegar. Sim, 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 sim. Provavelmente, mais facilmente se contrata um extremo desequilibrador, um bocadinho mais naquela onda do Klopp, um gajo mais explosivo, do que propriamente um ponta de lança. Se bem que há um rapazinho que também tem marcado uns quantos gols na Premier, numa equipe um bocadinho mais pequena, que o nosso Gil gostava muito dele e falava nele muitas vezes, com o Ivan Toney, apesar dos problemas todos de apostas e afim, não me parecia propriamente descabido que ele encaixasse naquele esquema, por exemplo. Jogador forte fisicamente, também muito explosivo, não era descabido. Pá, gostava muito de ver ali um Osimhen, por exemplo, mas acho que não há papel para tanto. E um Lautaro, talvez, quem sabe.
Não mas Mal. olha que o Jonathan David, o Ai, Lille, por exemplo, Jesus. canadiano também, hum, é um jogador interessante. Lá está. E se começamos a. Ninguém conheceu o E estamos em Kvaratskhelia março. E estamos em por 10 março. milhões para o Nápoles e agora é mais Exatamente. um zero à frente, se faz Opa, favor, no mínimo. e nós Por estamos isso, ainda mais, ainda falta muito tempo para chegarmos a silly season de verão. Vamos a ver o que é que o futuro nos reserva também. mas já há não sei quantos jogadores para o Benfica, não há? Há Esquece. Pronto, 200, adiante. pá. Bom, enfim, nós vamos aqui, o que o futuro nos reserva no futuro imediato é uma pausa, é aqui o nosso intervalo. Vamos ter o futebol feminino e a Primeira Liga na segunda parte. Convido-os a ficarem aí connosco. Nós voltamos já, entretanto. Até já, Bruno. Até já. Bem-vindos à segunda parte do episódio 108 do 433 Losango, da terceira temporada. Nós vamos prosseguir com o nosso programa de hoje. Vamos começar pelo futebol feminino. Vamos começar por receber aqui a Sara, que, como é normal, nos mandou o seu segmento para o nosso programa. Vamos recebê-los de braços abertos. Dar as boas-vindas então ao portal do Futebol Feminino em Portugal, que nos vão trazer o que é que foi a última jornada da Liga BPI. Vamos dar então o palco à Sara para ela nos trazer as últimas novidades. Fiquem então com o portal do Futebol Feminino em Portugal. Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Estamos de volta para a nossa rubrica mensal. Queria começar então por falar do Derby na Luz da 17ª jornada, que contou com recorde de assistências. 27.221 adeptos estiveram presentes no Estádio da Luz para ver o jogo entre o Benfica e o Sporting, que para além de ter ganho o desporto nacional e o futebol feminino, ganhou o Sporting por 1-0. Nessa jornada, vitória ainda do Braga por 6-3 frente ao Torriense, 4 do Famalicão ao Vilaverdense, o Amora perdeu 3-0 com o Marítimo, o Valadares Gaia ganhou 2-0 ao Oriense e o Damaense e o Albergaria empataram a 3. Notícias muito rápidas e muito breves, será uma rubrica muito curta, mas com informações importantes. Dizer que o Benfica ganhou a Taça da Liga por 3-1 no dia 1 de Abril. Não foi mentira, o Benfica venceu no Estádio Municipal de Aveiro o Braga por 3-1. De dizer ainda que Catarina Amado ganhou o prémio Fair Play e Patrícia Moraes ganhou o prémio de melhor guarda-redes, um prémio que se estreou nesta edição. Depois desta passagem muito rápida pelo campeonato, falar ainda sobre a nossa seleção nacional, que estrearam equipamentos novos feitos para a nossa seleção, intitulados As Navegadoras. As navegadoras que se encontram em concentração para o jogo contra o Japão no dia 7 de Abril em Guimarães, às 5h30. O pessoal de Guimarães vão até lá. E de referir ainda que foi lançado que o novo Europeu 2025 terá lugar na Suíça e na época 2024-2025 há ainda a possibilidade da final da Liga dos Campeões ser jogada no estádio de Alvalade. Estas são as notícias breves, mas voltamos daqui a muito pouco tempo. Obrigado por estarem desse lado e já sabem onde nos encontrar. Qualquer informação também nos podem contactar. Teremos todo o gosto em responder-vos. Boa continuação. Obrigada. Bom, nós vamos continuar para aquele que será o último pedaço do nosso podcast de hoje, a nossa Primeira Liga, que vai andando de uma forma, como é que eu ia dizer? Está um bocado parecido com a espanhola, que está a começar a figurar que o Benfica não vai ter grandes problemas em voltar a ser campeão. Já está, neste momento, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato, tem também mais pontos, como é óbvio. Tem 8 pontos de avanço neste momento do Foco do Porto. O Foco do Porto não para aqui a escorregar, Bruno. De vez em quando lá dá ali uma escorregadela, com uma derrota ou com um empate, e aquilo lá aumenta ali a distância, porque o Benfica não vai perdoando muito. Teve 2 empates e uma derrota, é verdade, mas tem sido uma equipa extraordinariamente consistente. Schmidt conseguiu ter a sua equipa, esta equipa do Benfica, ah, no ponto, vamos dizer assim. A equipa funciona, tira uma peça, mete a outra, mas aquilo não há ali muita coisa que possam fazer para parar esta máquina chamada Sport Lisboa Benfica, esta época pelo menos.
no resumo da classificação, antes de vermos o que é que tem sido os últimos jogos, Bruno, um, o Braga vai lutando ali com o Futebol Clube do Porto, não, mas vão lutando ali pelo segundo lugar, que está a ser a Liga dos Campeões, não está assegurado de todo. O Sporting já está um bocadinho ali, longe do Braga, já são 5 pontos. Lá está, impossíveis não existem, mas há de ser muito complicado. E eu, pessoalmente, estou contente de ver o Vitória de Guimarães aqui nesta posição de quinto lugar, porque lembro-me os tempos áureos, da Primeira Liga em Portugal, em que o quarto era o Boa Vista e o quinto era o Guimarães. Isto não fugia muito, a classificação ficava ordenada. O Braga era um parente pobre destas 5 equipas nessa altura. Casa Pia lá continua, Bruno. Casa Pia assegurar a manutenção dentro de pouco tempo, sem dúvida alguma, muito mérito. Um, o Passos já vai com 12 pontos, quem diria? Santa Clara também com 15 e o Marítimo aqui no play-off de manutenção. O Estoril são 6 pontos já de vantagem sobre esta antepenúltima posição, vai aqui tendo aqui algum descanso. O resto está ali tudo muito descansado na sua vidinha de manutenção na Primeira Liga. Bruno, o Benfica começa já a querer fazer as primeiras encomendas, já tem o e-mail já em rascunho, no Outlook para sair para quem lhe faz as faixas. Já começa a ser difícil tirar este título de campeão aos encarnados. Tu és sempre muito otimista nestas coisas. Eu, Só um quando o bocadinho. Futebol Clube do Porto vai em segundo, que seja qual for a vantagem pontual para a frente, aquilo é sempre até ao último. E depende muito, na minha opinião, como é que, lá está, como é que agora vai se desenrolar também este resto de Champions. Porque hoje o Benfica passou à próxima fase. Uhum, Imaginemos que o Futebol Clube do Porto não passa, esperemos que não, que consiga eliminar o Inter, mas certo. imaginemos que o Futebol Clube do Porto fica pelo caminho. Um, a próxima eliminatória, ou seja, lá está, e a partir do Benfica não vai passar à meia-final, pronto, seria o mais normal, digamos assim, Sim, tendo em exatamente. conta os adversários que não passam. Mas mesmo assim são mais 2 jogos. São mais 2 jogos ali pelo meio, são 2 jogos de Champions, são aqueles 2 jogos que os jogadores, ainda por cima, quartos de final de Champions, focam-se muito naquilo, e o jogo antes e o jogo a seguir, esquece ali um bocadinho, já estão com a cabeça no outro lado. Não é assim tão linear, mas sim, a coisa está bem encaminhada. Ainda assim, como eu digo, alguma cautela um, na coisa, porque o Roger Schmidt teve o mérito, ele encontrou aquela equipa base e não mexeu muito, e é aquilo. Agora, com os reforços de inverno, tem muito mais opções naquela frente de ataque, permite mexer ali mais um bocadinho. Um, mas ele não mexe muito, ele vai gerindo a coisa. Ainda hoje, o jogo de Champions, voltou o Chiquinho para o meio campo, avançou o Orsnes outra vez, Guedes de fora, Neres de fora, está tudo certo. É aquilo, não mexe muito, vai mantendo assim. Se os jogadores aguentarem até ao fim, impec. Se não, veremos. O Porto, lá está, tem tido alguns tropeções, coisa que não é normal, mas também muito se explica, na minha opinião, um, alguma intermitência que tem tido com algumas lesões. O abaixamento de forma do Taremi, que começou a temporada numa forma absurda e que agora já não marca há sei lá quantos jogos também. E principalmente lá atrás, em que aquele jovem de 40 anos continua a ser o esteio, mas depois ao lado joga um Marcano que também não tem 40, mas já vai com 30 e muito. Um, Veremos agora, o Marcano está castigado, a partida será o David Carmo a entrar, e depois mesmo no meio campo, falha ali qualquer coisa, ou foi a lesão do Otávio, que mais uma vez recuperou em tempo recorde, Uhum. o Uribe, que, que também está em final de contrato e que é outro que até à última vai suando a camisola e vai estando por ali, continua a ser um jogador importantíssimo. O Eustáquio também esteve fora e voltou agora. Eu continuo a dizer, o Futebol Clube do Porto, se recuperar esta gente toda e se toda a gente estiver em forma e a poder jogar, é uma equipa complicada e não terá tantas tropeções quanto isso. Acho que aí ganha a corrida claramente ao Sporting de Braga, porque o Braga não tem plantel para tanto, na minha opinião. Tenho a dizer, o Braga reforçou-se bem na frente no mercado de inverno, mas lá atrás a coisa continua muito periclitante. O Sporting, a ser Sporting este ano, a ter a sua inconstância,
Altos e Por baixos, exemplo, altos e baixos. o Diomandé tem estado a surpreender e tem conseguido fazer até boas exibições quando tem sido chamado. Santos Justo é sempre aquela incógnita. Um, O Sporting falta. está com 4 vitórias seguidas, Bruno. Neste momento, acho que é das melhores séries Sim, do ano para eles são 4 vitórias. Vê lá. sinceramente, eu acho que ao Sporting só faltava mesmo ter ali mais um médio que fosse claramente opção ao Ugarte e ao Morita. Exato. Sim, Porque sim, cada sim, vez que sim. um deles falha, lá recua o Pedro Gonçalves e o Pá, Pedro depois Gonçalves faz falta lá à frente. O Bragança está de regresso, mas só para o ano é que vai É jogar a isso. sério. Sim. Portanto, O Talongo também, os poucos minutos que tem jogado, mostrou pormenores, mas é um miúdo que acabou de chegar à Europa. sim, 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 O sim. grego não conta para a estatística, portanto, aquilo tudo junto acaba por ser um pouquinho curto e acho que esse é o grande problema do Sporting. E O acho que se Vitória, fala, pá, desculpa só fazer aqui um parênteses, e acho que se fala diz, nem é essa a área que o Sporting quer reforçar no próximo ano. Aparentemente, fala-se no ponta de lança e num outro central. Aliás, nem sequer é lateral direito. O Gonçalo Esteves não percebo porque é que não tem mais oportunidades como teve na segunda época do Amorim. Eu estaria sempre à espera que ele assumisse o lugar a lutar com o Porro, mas o Gaio lá ganhou a sua posição, mas pronto, não interessa. De qualquer das formas, o Sporting estranho não se falar ou não tentar pelo menos ver alvos no meio campo, como tu dizes, porque uma opção, a Palhinha e o Mateus Nunes, daquelas, epá, é de caras, esse gajo é um bom jogador. Falha muito vamos ali, a tens ver. toda a razão. Lá está, aquele miúdo argentino, como eu disse, ele tem mostrado pormenores, acabou de chegar, mas acredito que com algum trabalho que consiga ser uma alternativa viável. Tens o Hugo, que também teve lesionado, voltou agora. E o Mateus Um, também, Fernandes o agora. Mateus Fernandes, e lá está, o Sotiri, se o foram buscar, ele alguma coisa tem que valer. Se foi um tiro, puto, correu mal, claramente. Pode. Até o Oh Amorim, Vasco, até o não. Amorim admite um bocado ali que não está a correr bem, Está bem, não se está a foi adaptar. aquela coisa de. Mas, lá está, não se está a adaptar, mas eu lembro-me, e nessas coisas eu sempre digo, o Enzo Pérez, quando chegou ao Benfica, era extremo. Certo, certo. A primeira temporada jogou bola. Sim, Foi sim, emprestado sim, outra sim. vez 6 meses para a Argentina e depois voltou e pegou destaca. Isto às Sim, vezes não é como isto não é FM, não é comprar os meninos e eles jogam todos muito bem. Vê o que sim, aconteceu com o Chelsea. Comprou a constelação toda e aquilo não há maneira. Ganharam um jogo agora. sim, Fantástico. sim, sim, sim. Eu sei, eu sei. Portanto, não é tão linear quanto isso. Daí eu dizer, percebo que não queiram contratar ninguém, porque lá está. Como tu dizes, Bragança a recuperar, tem ali dois miúdos, mais o Talon que também tem mostrado por nós. Ou seja, acabas por ter, não tens no imediato já, mas tens ali pessoal para trabalhar e tens ali alternativas. Não é propriamente aquela coisa do não temos ninguém, nem tão cedo vamos ter. As alternativas estão lá, precisam é de ser trabalhadas. Ia-te a dizer, o Vitória, pá, dou muito mérito ao trabalho do Moreno, que foi, olhava um bocadinho de lado ao início, tipo, está bem, vais aí desenrascar agora. Mas ele tem feito um excelente trabalho, muito com base na formação do Vitória. E, perdão, e depois, o Vitória fez uma coisa muito engraçada. Contratou 3 pontas de lança, que curiosamente chegavam cá em Portugal, que ninguém dava nada por ele, e que são os 3 avançados e que marcam uns golinhos assim, até interessantes. Yeah. Pá, é giro. Portanto, é aquela base do. Se calhar às vezes olhar. E o Jota Silva, do Casa Pia. Foram não é o da lança, mas pronto. Basicamente, o dinheiro, entre aspas, o dinheiro que eles gastaram foi no ataque. E a coisa tem resultado. Depois de Safira, que agora já marca há 4 ou 5 jogos seguidos, um, custou 350 mil euros e estava na Bessade. Portanto, na Bessade, que agora acabou de se fundir com o Casa Pia e mais uma Cova da fantástica equipa de Piedade. futebol português. Cova Cova da da Piedade, Piedade. desculpa. Cova da Piedade. Um, Casa Pia, porque eu estava aqui a olhar para o Casa Pia, Isso é João. que tem estado a fazer o seu brilhante, nem vou comentar mais, que tem estado a fazer o seu campeonato fantástico e muito mérito também para aquele treinador. Por outro lado, olhando cá para baixo, lá está, o Passos que tem vindo a recuperar aos poucos e que tem tido azar como o raio também, verdade seja dita. Epá, yeah. É sempre voltamos um bocadinho àquela coisa de epá, quando vem para correr mal, corre mal, é autogolos, é golos nos últimos minutos.
É tudo. É a lei de Mas mais uma Murphy. vez, O que pode correr mal, corre mal. um golão do Paulo Bernardo, por exemplo, este fim de semana que os põe em vantagem e depois acabam com um autogol e depois mais um glitch e perdem o jogo no final. Um, Mais uma vez, César Peixoto, se calhar, se o tem deixado sossegado logo de início, a coisa tinha corrido diferente. Adiante. No mesmo caminho, Santa Clara, que já trocou treinador outra vez, Jorge Simão veio, perdeu uns quantos jogos e ala patinhas, também com toda a confusão que tem havido com o Assado, também se calhar explica alguma coisa, adiante. O Marítimo, que parecia que estava a recuperar, agora de repente tornou a cair e por ali se mantém. O Estoril, que vinha em queda livre, que agora acredito com o Ricardo Soares, que é um treinador que eu aprecio bastante, e com a matéria-prima que tem ali, acho que vai conseguir tirar o Estoril do lugar perigoso onde está. O Chaves e o Famalicão fazerem campeonatos bastante tranquilos também. O Vizela, como eu disse, que apesar de toda a polémica com o Álvaro Pacheco, o Tulipa tem feito um excelente campeonato este ano na equipa também, nada a apontar. E destaco o Gil Vicente, que durante muito tempo também andou perdido lá em baixo, que aquilo não havia maneira nenhuma de se orientar e já vão ali em 10º lugar a um pontinho do oitavo. Tem vindo a fazer uma excelente recuperação, claro que os gols do Fran Navarro também ajudam, mas desde que este treinador pegou na equipa, a recuperação tem vindo a ser feita muito calmamente, muito sustentadamente, e agora sim já começam a estar no lugar mais compatível com a qualidade daquele plantel. Como eu digo, o Fran Navarro é claramente um jogador acima da média, mas o Murilo, o Fujimoto, que são dois jogadores, o Aborrania também já marcou ali uns gols importantes, e o Tomás Araújo, que é o jogador emprestado pelo Benfica, o defesa central, também ficou assim um bocadinho, não tem estaleca ainda para a coisa, mas ganhou o lugar e tem vindo a ser um dos melhores centrais da Liga até agora, bem como o Zé Carlos, em lateral direito, emprestado pelo Braga, e depois olhamos para o Braga e vemos que o lateral direito às vezes anda ali, não sabe muito bem quem é E e o que aquele do é outro que. lado. E anda sempre a contratar mais um, e este rapazinho anda ali emprestado pelo Gil, ao Gil outra vez, um, e ninguém posta nele a sério. É um bocadinho estranho. Se bem que ele também teve uma escolha de carreira, digamos assim, no início desta temporada interessante, porque ele o ano passado esteve emprestado no Gil, voltou para Braga, porque ele tinha contrato com o Braga, mas depois optou por ir para Ibiza, 6 meses. O que, tendo em conta que ele foi fazer aquela fase de pré-época à Ibiza, não me parece assim muito descabido, não é? Portanto, ele apanhou ali agosto, setembro, que ainda estava um tempo e tal, prainha. É, Rapaz, oh Bruno, eu sou se suspeito calhar que o estive rapaz, lá. se calhar o rapaz sabia mais que aquilo que a gente pensa. Oh Bruno, eu tive lá de férias há uns anos atrás e posso garantir que aquilo é muito fácil um gajo querer lá vingar. É muito fácil. Portanto, eles disseram que o rapaz. Espera aí, o Ibiza está interessado. É pá, se calhar, Braga, até loguinho, empresta-me ali aquele rapazinho que eu E olha, vou aqui jogar um bocadinho à bola. um parênteses, o Chelsea passou à segunda fase, à próxima fase da Liga dos Campeões, venceu 2-0 o Dortmund. João Félix elimina Rafael Guerreiro. Ó Bruno, entretanto, o que é que podemos aqui antever já daqui no futuro próximo? No próximo mês, vamos chegar aqui perto dos 30 jogos na nossa liga. 30, vá, 27, 26. E ficam a faltar poucos jogos para o final da temporada. O que eu acho neste momento é que a classificação não se vai alterar. Pessoalmente, vamos só falar aqui nos 5 primeiros. Eu acho difícil isto alterar-se um bocadinho. Eu acho que o Braga vai conseguir um feito espetacular. O Arthur vai conseguir um feito espetacular, que é qualificar-se para a fase a pré-eliminar da Liga dos Campeões. Eu acho que o Sporting está no lugar que merece, honestamente, porque o Sporting, a irregularidade paga-se caro. E uma equipa que se quer assumir como candidato a título não pode andar nestas andanças, certo? O mercado fez das suas, as birras do treinador também fazem das suas. Epá, mas não justifica tudo. Já estou com um bocado como tu. Ahm, mas acho que isto aqui para o Sporting, um ano no quarto lugar, pá, Não, é o lugar, mano. atenção, É o lugar deles, pá. não digo, não digo que não, se bem que eu não vejo o Braga a ser tão constante quanto isso também. E portanto não me parecia nada descabido que O o Braga não tem Sporting acabasse Europa. por conseguir passar certo, mas mesmo assim, e tu tens visto,
Eles estão, lá está, o Braga é aquela equipa que tão depressa rouba pontos ao Benfica como vai perder com o Paço de Ferreira se for preciso. Sim, Um, sim, sei, mas é um é, pá, bocadinho isto. Ou seja, se tu dizes que o Sporting é inconstante, que é verdade, o Braga também o tem sido. E tem sido às vezes até com aqueles adversários que menos se espera. Portanto, não fecha aí tanto. Os dois primeiros eu creio que sim. Benfica e Porto será por ali. Não acredito que o Braga também consiga ultrapassar o Porto de forma alguma. É por isso. Eu acho que o Braga, esta tal inconstância que eles vão tendo, vai fazer com que o Sporting ainda os acabe por ultrapassar. Acho. Mas veremos. Cá para baixo vai ser o salvo quem puder. Como eu digo, eu acho que o quem é que está na Estoril vai segunda liga? conseguir Quem é que vai ali que lutar com o Marítimo o para. Moreirense. É o Moreirense. O Moreirense vai subir, o Moreirense sobe à partida destacado. Perdão. Santinho. Depois, obrigado. Entre Estrela, Farense, Académico de Viseu e Vila Franquense, será por ali. Também vai ser um playoff engraçado. Bom, Convém lembrar que no playoff passado o Rio Ave eliminou a equipa da Primeira Liga. Portanto, sim, sim. Pá, deixa que o Rio Ave quase que eliminou o Milan. Bom, nós. mas não é isso. Ou seja, é a equipa que vem da Segunda Liga, Sim, sim, é sim. como Epá, costuma dizer. Quem que não vem dá na para perder, senda de pá. resultados, Que não dá quem para vem na perder. senda de resultados, e não é isso. Lá está. Quem vai descer divisão vem numa senda de resultados horrível. E os Sim, outros sim. vêm com aquela coisa de lutar pela subida. Da ganga, E sim, atenção, sim. Académico de Viseu, Farense, Estrela e Vila Franquense, só quem não os viu jogar esta temporada. Jogam a bola. De destacar, Vila Franquense tem lá um rapazinho chamado Nené, que jogou muitos anos no Nacional da Madeira, que Teve continua a Itália ser, também. sim, teve a Itália, e que lá está, o rapazinho, a modos que vai com 13 golos. E o André Clóvis do Académico de Viseu leva 18. Portanto, Treinado por Jorge é Costa malta que não também. joga nada. Jorge Costa, aquilo. E o Jorge Costa tem estado a fazer um trabalho Isso era brutal. isso era uma história, uma história romântica espetacular. Jorge Costa conseguiu levar o Académico de Viseu, pelo menos ao playoff de acesso à Primeira Liga, era qualquer coisa. Bom, Não está fácil, porque o Farense está é, forte também, mas sim, sim. eu, vamos eu- ver. sabes que é daquelas coisas que eu espero começar a seguir com mais atenção, que é a segunda liga, um bocado como tu tens um bocado de olho para essas coisas para apanhar as boas storylines, eu acho. E acho que a segunda liga portuguesa é uma storyline espetacular. É tipo o Championship Inglaterra. Não é a mesma competitividade, não é a mesma Tem qualidade, mas sido, e a lá está, tem, competitividade é a tem havido mesma. ali também algumas mexidas um bocadinho estranhas. Por exemplo, o Farense, lá está em lugar de subida. Despediu o Vasco Faísca, perdeu 3 jogos, acho eu, a seguir. Foi despedido. E o Vasco Faísca, e vi a entrevista dele há uns tempos, eh, é ali, não é dizer aquilo por dizer, é como ele diz, é cadeira de sonho. Ele é, ele é Faro, ele é Algarvio, era aquela equipa, ele queria levar aquela equipa à Primeira Liga e acabam por despedir o rapaz digo rapaz, ele é quase da nossa idade, porque perdeu 3 jogos seguidos. Yeah. Ele jogou no Sporting, agora extremo esquerdo no Sporting, ele fez a formação toda Não, lá. não, defesa central, meu filho. Canhoto, mas defesa O Faísca. central. Faz Faísca. Sim. Eu Depois foi tinha, para ele foi para a Itália, teve muitos anos em Itália, saiu ele, o Caneira, eram os dois defesas, e o eu Paulo tinha a Costa, ideia, na opa, altura, que eu era o tinha a avançado. ideia que ele era extremo esquerdo, vê lá. Não, não. Extremo não, Vasco era Faísca era médio esquerdo, pronto. defesa central e às vezes lateral esquerdo, que ele era canhoto. Não sei se isto tem influências do FM, se não. Bom, Possível. de qualquer das maneiras, bom, eu vou jogar FM quando acabar esta emissão, posso garantir que estou ali com o United, esse sim ganha. De qualquer das formas, Só Bruno, mesmo no FM. só mesmo FM, Bruno, vamos ficar por aqui este mês. Marcamos enquanto será a próxima terça-feira, primeira terça-feira do mês de Dia abril. 7? Não. Sorry, não resisti. Que é que acontece em 7 de abril? Não, a 7, lá está, falaste da United, eu lembrei-me do 7, só isso. Ah! Eu agora tenho de sujeitar a isto, este gajo agora, até eu ganhar um jogo a este gajo, está todo tramado. Bom, Bruno, grande abraço, amigo, ficamos aqui e marcamos encontro para o próximo programa, pá, deixo-te aí com paz melhoras e a gente vê-se Obrigado. daqui a uns tempos. Fica bem, amigo, um grande abraço. Um abraço, até à próxima.